Oi, sou o Márcio Maldonado, seja bem-vindo à minha casa. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história da Bíblia, uma história que, na minha opinião, é uma das histórias mais incríveis a respeito de adoração. E ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22. Uma história muito conhecida, creio que de todos nós, que é a história quando Deus ele coloca Abraão à prova, não é? E ele pede que sacrifique o seu filho Isaque. A história ela nos conta da seguinte maneira, que um dia Deus ele chama Abraão, falando, Abraão, e ele imediatamente responde, eis-me aqui. E aí Deus pede algo bem difícil para Abraão. Ele fala, pega agora o teu filho, teu único filho Isaque, o filho a quem você ama, e oferece para mim como holocausto no monte aonde eu vou te mostrar. Que pedido difícil, não é? Pegando a Isaque, o único filho, o filho a quem ele amava, para oferecer como holocausto. O holocausto era um tipo de oferta onde tudo era consumido. Nada sobrava, tudo era para o Senhor. E Deus estava pedindo isso, que sacrificasse, que matasse a Isaque em pedido, não é? Ou que matasse a Isaque por amor a ele, porque ele estava pedindo. E o primeiro ponto que eu quero destacar é a amizade do relacionamento entre Abraão e Deus. Eles eram amigos, Abraão foi contado como amigo de Deus. Amigo é aquele que anda junto, aquele que está íntimo. E quando Deus fala com ele, ele já fala, eis-me aqui. Porque o amigo de Deus, ele conhece a voz do amigo, né? Ele conhece a voz de Deus. Então, quando Deus fala, ele logo já fala, eis-me aqui, porque ele conhece a voz. A palavra fala que depois disso, ele levantou-se de madrugada ainda, juntou os seus servos, chamou a Isaque e caminhou por 3 dias até o lugar onde Deus havia indicado. Abraão teve tempo de sobra de desistir dessa viagem, de desistir dessa ideia. Uma ideia maluca, não é? Que parecia ser maluca. Imagina se fosse comigo, com você, ouvindo, olha, faça isso, nesse nível, não é? Com certeza iríamos repreender essa voz, dizendo que essa voz não era de Deus, ou iríamos ligar para o círculo de oração, pedindo confirmação a respeito daquilo que Deus havia nos dito, porque não fazia o menor sentido. Mas Abraão caminhou com Isaque e com seus servos. Quando chegou em determinado lugar, ele sabia onde era, ele falou para os servos, fica aqui, porque eu e o garoto, eu e o rapaz, vamos lá, e depois de havermos adorado ao Senhor, voltaremos a vocês. No versículo 5 é a primeira vez que aparece o vocábulo adoração, ou adorar na Bíblia. Não é a primeira vez que aparece adoração, ou o ato de adorar na Bíblia. Mas o vocábulo é aqui, é a primeira vez que aparece. E que incrível, não é? Essa fé de Abraão. Porque ele fala, nós vamos lá e depois de adorarmos, voltaremos. E nós não percebemos em nenhuma parte do texto algum instrumento musical, alguma canção sendo executada ou tocada, porque a adoração não tem a ver com a música simplesmente é uma ferramenta da manifestação de um coração adorador, ela é uma expressão de uma adoração. E a gente vê que não tem ninguém fazendo fundo musical, não tem ninguém tocando um instrumento, e muito menos Abraão e Isaque tocando. A gente vê sim, Abraão pegando a lenha, colocando nos ombros de Isaque, e ele mesmo carregando a brasa e se distanciando dos seus servos. E aí no meio do caminho, Isaque já era um jovem, um adolescente ali, ele começa a perceber o que estava acontecendo com ele, né? Falou, ei, meu Deus, a gente está indo sacrificar, mas cadê o holocausto? Cadê o sacrifício? E ele resolve perguntar para o pai dele, pai, eu estou vendo aqui a lenha que eu estou carregando, eu estou vendo aqui a fogo, mas cadê o holocausto? E talvez Abraão olha para Isaque, uma resposta difícil, um nó na garganta e fala assim, fica frio, fica tranquilo filho, porque o Senhor proverá o holocausto. E aí quando eles chegam lá no cume do monte, Abraão ele começa a edificar o altar, acho que com muita dor no coração, ele edifica o altar, coloca a lenha que Isaque havia carregado sobre o altar, e ali ele fala para Isaque, Isaque, o sacrifício é você, Deus pediu para que eu pudesse
obedecê-lo e me pediu para que sacrificasse a sua vida. Cara, Isaac era muito de Deus, porque Abraão já tinha mais de 100 anos e ele era um jovem. Se meu pai falasse isso para mim, eu falava assim, ah é? Então tá bom, só se você me pegar. E ia sair correndo. Como é que um velho de mais de 100 anos ia pegar um jovem? Mas Isaac era alguém incrível também. Ele se entrega para ser sacrificado. Ele permite que o seu pai amarre, que seu pai o coloque sobre o altar do sacrifício. Claro que essas alegorias que eu acabei de dizer são coisas da minha cabeça, do mundo de Bob, mas eu imagino que deva ter tido esse momento incrível. Abraão estava disposto a sacrificar a Isaac. E na hora que ele levanta a faca, levanta o cutelo e ele vai sacrificar, o céu brada e fala, Abraão, não faça nada com o garoto, porque o sacrifício que eu desejava foi feito. E o sacrifício não se tratava de Isaac, o sacrifício se tratava de Abraão. Deus queria que Abraão se tornasse um verdadeiro adorador. E para que nós nos tornemos verdadeiros adoradores, algo nós precisamos entregar ao Senhor. E o que o Senhor estava pedindo para que Abraão entregasse? Não tinha a ver com Isaac, tinha a ver com ele mesmo. Abraão precisava entregar o coração dele a Deus. Porque só quando nós entregamos o nosso coração a Deus é que de fato somos verdadeiros adoradores. Mas o que implica entregar o coração a Deus? Será que dizer, Senhor, o meu coração é teu, Senhor, eu te dou meu coração, é o suficiente? Claro que não, porque as palavras são fáceis, saem muito fácil da nossa boca. Entregar o coração é muito mais intenso. E o coração é o que Deus nos pede. Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. E quando a palavra fala coração, ela não está falando de um órgão físico que pulsa sangue, que nos permite viver. Ela está falando de um complexo de coisas que envolve pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, que é isso que nós precisamos render ao Senhor. Quando fala também no livro de Provérbios sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, não está falando somente que eu preciso cuidar do meu órgão físico, do coração físico, mas está falando cuidar da mente, cuidar das vontades, cuidar das emoções, cuidar daquilo que eu faço. E era isso que Abraão precisava entregar. E essa prova aconteceu, né, nessa história. Se a gente volta lá no versículo número 2, Deus pede 3 coisas para Abraão. Abraão, entrega o teu único filho. Isso falava de entrega de intelecto, de pensamentos. Porque há pouco tempo atrás, Deus tinha falado que através de Isaac, Deus faria da nação de Israel grande, assim como as estrelas dos céus, a areia do mar. Mas Isaac não tinha se casado. Então como ficaria a promessa que Deus havia falado? Não fazia sentido o que Deus estava pedindo. Então ele precisou aprender a entregar os pensamentos. Então ele precisou entregar a sua mente. Para que nós nos tornemos verdadeiros adoradores, precisamos aprender a entregar a nossa razão. Porque os pensamentos de Deus parecem loucura a uma mente natural. Por isso é necessário discernir as coisas de Deus no Espírito. A outra coisa que ele pediu, falou assim, pega o teu filho a quem você ama. Amor fala de sentimento. Abraão amava Isaac. Mas para ser um adorador, ou para ser um adorador verdadeiro, não pode existir nada entre nós e Deus. O trono de amor das nossas vidas precisa estar ao Senhor. E talvez ali Abraão estivesse amando mais a Isaac do que Deus. E Deus queria alinhar tudo isso. Terceiro ponto, que ele fala assim, pega o teu filho e entrega ele como holocausto. Ele como pai, a última coisa que ele queria na vida era sacrificar o filho dele. Mas, acima de todas as coisas, estava em obedecer a Deus. Então ele teve que entregar a vontade dele. Ele teve que entregar os seus desejos. Ele não queria, não era a vontade dele, mas ele rendeu a vontade dele por causa do Senhor. Ele amava Isaac, mas ele amava muito mais o Senhor. Ele entregou os seus sentimentos. E Isaac era o filho da promessa. E pouco importa a promessa. Ele queria agradar o que Deus estava pedindo. E aí então, Deus, fazendo com que Abraão entendesse que agora o coração dele estava alinhado, fala, Abraão, não faça nada com o garoto, porque olha ali, tem um cordeiro que vai entrar no lugar dele, vai tomar o lugar dele e ele não vai precisar morrer. Então, obediência, renúncia, rendição, são sinônimos de adoração. E eles voltam, não é?
daquele lugar totalmente transformado. Isaac transformado, Abraão transformado, e agora o coração de Abraão estava no centro da vontade de Deus. E isso implica ser um adorador. Ter a nossa mente entregue ao Senhor, ter as nossas vontades entregue ao Senhor, ter os nossos sentimentos entregue ao Senhor. Talvez quando a gente olhe para essa história, a história de Abraão, a gente fala, meu, que difícil que Deus pediu para Abraão. Que difícil é essa prova. Na verdade, é o que Deus está nos pedindo todos os dias. É o que Deus nos pede agora. É o que Deus pede para mim e para você todos os dias. Existe um clamor dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. E será que nós estamos dispostos a entregar o nosso coração a Deus? Entregar os nossos intelectos, as nossas vontades, os nossos sentimentos ao Senhor? Colocar Ele acima de todas as coisas? Que a gente possa pensar sobre isso. Para sermos adoradores de fato, é necessário muito mais do que uma palavra, é necessário muito mais do que usar uma camiseta ou, de repente, de expressarmos em um ambiente como adoradores. É necessário decisões do nosso coração, decisões diárias, que nos fazem verdadeiros adoradores. Então que a gente possa refletir, que a gente possa pensar, e que a gente possa corresponder a esse anelo de Deus e entregar todos os dias o nosso coração ao Senhor. Que Deus te abençoe, espero que essa palavra tenha te edificado, que você possa refletir a respeito disso e a gente se vê novamente aqui em casa. Oi, eu sou o Márcio Bondonado. Bondonado. Bondonado, né, Maldonado? Tá resfriado, abandonado. Eu sou um abandonado. A palavra fala que depois disso, ele... Tá ligado o microfone? Claro que não. Deus abençoe você. Fica na paz. Como é que eu terminei a frase mesmo? Seja bem-vindo na minha casa, não? E nós nos encontramos... Não. Como é que é? Fala, Deus abençoe vocês. Esse aqui, nós